paz do Senhor, meu nome é Álvaro, eu sou professor da Assembleia de Deus, Novo Dia, classe de 11 e 12 anos. Estaremos hoje estudando a lição de número 12, mas antes faremos uma breve revisão das primeiras lições ou das 11 lições anteriores e aos alunos, lembrem-se de que vale maná. Ou seja, vocês estarão preenchendo, depois me entregando as lições preenchidas com as respostas e ganharão o maná. Lembrando que o tema do trimestre é o maravilhoso plano da salvação. E nesse tema foram desenvolvidas 13 lições. A primeira falou da necessidade de um Salvador, baseado no texto do Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, né? E Romanos 3, 23, que a palavra nos mostra que todos pecaram, estão separados de Deus, ou da glória de Deus. Daí porque necessitamos de uma salvação. Todos os homens na face da terra, toda a humanidade. A lição 2, estudamos que Jesus é o único meio de salvação. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, né? Que creamos no único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E Jesus é esse único meio pelo qual devemos ser salvos. A lição 3 fala a respeito do livre-arbítrio. O tema dela é "Sou livre para escolher", baseado em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14. Né? Todo ser humano tem a liberdade de escolha entre o caminho da salvação e a rejeição desse caminho, que significa condenação eterna. Então a liberdade está diante de todos. A lição 4, estudamos, cujo título é "Recebendo a Salvação", que sabemos que foi pela graça que nós fomos salvos, né? Por meio da fé. O instrumento da salvação é a fé, mas é pela graça, o favor que nós não merecemos da parte de Deus. Então não é pelas obras que eu faço, mas só que eu tenho que fazer boas obras, porque quem é nascido de Deus pratica o bem. A lição 5, o título é "Eu me arrependo", a necessidade de arrependimento. Atos 3,19 diz, portanto, arrependam-se. Há uma ordem na palavra para aqueles que ouvem a palavra de Deus, arrependam-se para poder encontrar a salvação através do reconhecimento de que é pecador e da entrega da vida a Jesus. A 6, mudando de direção. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo e agora nós temos que nos negar a nós mesmos para podermos seguir no caminho que Jesus quer que nós sigamos, que é o caminho no reino eterno. A lição 7 fala da regeneração. O tema é "Fui restaurado". Essa regeneração é feita pelo Espírito Santo na vida daquele que reconhece que é pecador e dá o passo em direção a Jesus. Então Jesus faz a obra, né, o milagre na nossa vida de nós nascermos de novo, somos regenerados. Passamos a ser uma nova criatura. A lição 7 fala na restauração. Fui restaurado. Esta restauração é feita pelo Espírito Santo. A lição 8, já estou justificado. É o ato da justificação, que é ato da graça de Deus. Então, não é porque eu passei a fazer coisas boas, mas é porque o sacrifício de Jesus, ele me justifica daquilo em toda a minha vida, das coisas que eu faço. Eu passo a praticar coisas boas e sou justificado não por elas, mas pelo sacrifício de Jesus. A lição de número 9, caminhando em santidade. Sabemos que esta é a vontade de Deus para todo aquele que entra na sua presença. Santidade é separação. Todos já sabem, algo simples, e devemos caminhar em santidade.
A lição 10 diz que tenho certeza da salvação. 1 João 5,13, né? Sabemos que dessa certeza, a certeza da vida eterna, porque está escrito. Então é pela fé que nós temos essa certeza. A verdadeira fé nós vimos que ela é o respaldo da confiança na palavra de Deus. É gerado por ouvir a palavra. Não é um sentimento que qualquer um tem assim emocional, mas é diante do que eu ouvi, eu creio por opção minha, por escolha. E então o Senhor me alcança e eu passo a ter a certeza da salvação. E preservando a salvação é a lição de número 11. Né? Fala da necessidade da fidelidade, né? Está em Hebreus 12, 2 a 3, que vocês poderão ler. A lição de hoje, que é a lição de número 12, normalmente seria ministrada no domingo pela manhã. Vocês devem escolher um horário para estudar a palavra de Deus, para se separar das outras atividades e se dedicar à palavra, que a palavra de Deus é vida, ela é alimento e verdadeiro. A lição 12 fala em crescendo em Cristo, baseado no texto de 2 Pedro 3,18, onde está escrito: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma palavra que nos exorta a procurarmos o direcionamento da palavra para todas as saídas de nossa vida, para todos os caminhos que nós trilhamos. Aos jovens, como vocês são muito jovens, começa com coisas que parecem simples, como obediência a pai e mães, que é uma ordem da palavra de Deus, inclusive é um mandamento com promessa, né? Obedecer a pai e mãe, que até anos de vida são acrescentados. Então o amor de Deus ele é expresso pelo ensino da sua palavra. E nós estamos estudando isso. A lição de hoje tem 3 itens. Um deles fala em conhecendo mais Jesus. Essa caminhada de crescimento, ela é baseada num tripé bem simples. Na leitura da palavra, na oração e na obediência àquilo que aprendeu na palavra de Deus. Porque a necessidade da palavra ser lida, porque ela revela a vontade de Deus. É Deus falando com a gente. Então, jovem, quando alguém perguntar se Deus fala com você, você pode responder com toda a convicção: fala. Cada vez que eu abro a Bíblia, Deus está falando comigo. Então, essa caminhada através da leitura da palavra é que nos dá o entendimento da vontade de Deus para o nosso caminhar. E devemos ter essa obediência em toda a nossa maneira de viver. A oração é uma atitude que exige um esforço, um sacrifício. Né? Então essa necessidade de oração parte daquilo que nós aprendemos lá atrás no livre-arbítrio, na lição 3, que é uma escolha. Eu tenho que escolher entre aquilo que eu vou fazer. E a oração diária, de forma contínua, assim, dia após dia, faz necessário para aquele que caminha com Jesus. E esse vai conhecer mais a Jesus e vai estar crescendo em Cristo. Então, a obediência, isso é a prática daquilo que eu aprendi. E todo jovem, todo adulto, toda criança, todo aquele que ouve a palavra de Deus é lembrado pelo Espírito Santo para obedecer. Então, procuremos obedecer a palavra de Deus. Você vai estar crescendo em Cristo Jesus e conhecendo mais a Ele. O segundo item fala em buscar as coisas do alto. Né? Colossenses 3:2, abra sua Bíblia e leia e medite. Diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Há necessidade para todo ser humano ocupar sua mente. Estamos num momento de uma luta tremenda da humanidade contra esta grande epidemia, mas se o crente
no lugar de ficar o tempo todo se preocupando com as notícias, ele começar a pensar nas coisas que são do alto, ele vai encontrar paz e a comunhão com Deus para vencer as lutas, o medo, que é um dos maiores inimigos do homem. Mas Deus nos faz vencer quando nós colocamos o nosso coração diante dele através da meditação na sua palavra. Então, buscando as coisas do alto, e cada um sabe aquilo que está necessitando buscar mais, e ficar em paz, porque Deus está conosco. O item 3, frutificando no reino de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, fala sobre um fruto, que é o fruto do Espírito, que é produzido um conjunto de atitudes que produz o fruto do Espírito para poder nós dizermos que somos do reino de Deus. Anterior a estes versículos, a partir do versículo 19, fala em obra da carne. São um número de atitudes que desagradam a Deus e que vocês devem meditar nessa palavra para não fazer, e em Gálatas 5, 22 e 23 para fazer. Então Deus nos ensina não só o caminho que devemos andar, mas nos mostra também aquele que é caminho enganoso. Então todo jovem deve observar, como toda a humanidade deve observar essas coisas. Então vimos que a vida cristã é uma vida de caminhada, mas de crescimento. Esse crescimento é através da palavra, da oração e da obediência. E através do pensar nas coisas que são do alto, nas coisas do reino de Deus, nós encontramos paz. Porque se nós ficarmos voltados só para as coisas do mundo, da nossa vida aqui cotidiana, nós entramos nos conflitos que nos trazem enfermidades, mas se buscarmos as coisas do alto, nós encontramos paz e vencemos as coisas aqui embaixo. Então o nosso Deus nos dá essa palavra hoje, a lição de número 12, que eu peço para que todos leiam detalhadamente nas suas casas, respondam, porque estarão ganhando maná quando retornarmos ao convívio na igreja, em nome de Jesus. E peço a todos que orem, por nossa igreja, não só, mas por toda a humanidade que está sofrendo, e com certeza Deus nos dará a vitória. Amém.